Fala aí, gente boa do canal. Chegamos a 9.000 inscritos. Tem base um negócio desse, não? 9.000 inscritos, meu compadre. Olha aí. Vou atualizar aqui, ó. Você vai ver que vai dar até mais. 9.220 inscritos. Foda pra caralho. Cara, vou bater esses 10.000 rapidinho, cara, pra gente chegar logo aos 20, 30, 40, 50 mil, hein? Doideira. Recadinhos. Inscreva-se no canal. Se você não se inscreveu, deixa aí sua inscrição para você receber os vídeos atualizados. Compartilhe as videoaulas. Espalhe essas videoaulas para nós aí entre seus amigos, conhecidos, inimigos e etc. Participe da vaquinha, se você puder participar, deixa aí a sua contribuição. E tem um lance que eu quero falar contigo, velho. Nosso canal está fora do ar. Por quê? Se eu chegar aqui, ó, no Nirvana Atômico e der um Enter, eu vou encontrar esse lance aqui, ó, em manutenção, porque tem um brother aí, depois eu quero apresentar esse cara corretamente, agora eu vou só abreviar o que está rolando. Ele está fazendo um novo site pra gente, um site profissional, um lance assim bem bacana, melhor do que aquele que estava no ar. Então, por alguns dias, tá? Eu vou te pedir uma semana no máximo, para você segurar a onda, você vai ver um site profissional, um lance assim, bacana, cara. Então tenha paciência durante uma semana, porque o bicho vai pegar. Hoje a gente vai trabalhar com questões do Tribunal de Justiça de São Paulo e eu vou trabalhar algumas pegadinhas. Que pegadinhas são essas? São os exercícios que você vai quente, cara, para responder e de repente você vai olhar, a resposta tá errada, velho. Você fala assim, poxa, mas estava tudo na cara que era aquilo ali, e quando você vai ver não era, tá? Então vamos fazer aí algumas questões. Aqui embaixo eu tenho a matéria do edital de língua portuguesa. Por favor, não fale português. Português é quem nasce em Portugal. A gente trabalha língua portuguesa. Então aqui estão os conteúdos da língua portuguesa ou o conteúdo da língua portuguesa. Tem muito canal que bota assim, isso aqui agora você vai estudar português. Não, você não vai estudar português, você vai estudar língua portuguesa. Então eu tenho várias coisas aqui. Eu procurei botar o que eu achei de mais pegadinha das pegadinhas, sacou? Não vou abordar todos os lances que estão aqui, mas eu botei a sacanagem filtrada mesmo, pode crer? Então vamos lá começar as nossas pegadinhas sobre o Tribunal de Justiça de São Paulo. Bora estudar. Olha só o que eu fiz aqui. Eu botei as questões orientadas pela matéria da disciplina, sacou? Para você ver o que eu estou fazendo. De repente você faz um exercício aqui comigo que você precisa frisar mais esses exercícios. Então você pode ir direto na matéria da disciplina. Sacou aqui, olha? Esse exercício aqui é sobre colocação pronominal. Está na matéria pronomes, que foi envolvida pela morfologia. Sacou o lance? Aplicado em 2011, Banca Tribunal de Justiça de Santa Catarina, órgão Tribunal de Justiça de Santa Catarina, analista jurídico. Busquei colocar questões adotadas pelo Tribunal de Justiça e as pegadinhas principais, né? Assinale o período em que, aqui ó, de acordo com a norma padrão, a colocação pronominal está incorreta. Eu preciso buscar aqui, entre a letra A e a letra E, a questão que está incorreta. Para uma pessoa leiga no assunto, numa leitura fácil em cima dessas letras, uma letra vai pular na cara dela, rapaz, porque é um lance que a gente usa pouco e isso nos causa uma atração para marcar que ela é errada. Vamos ver? Letra A. Se caracteriza o BGB pela renúncia quase total à casuística. Tem um lance doido aqui, casuística, um A com acento grave indicativo de crase. Letra B. No Código de Hammurabi, regulamentou-se todo tipo de contrato. Letra C. O cumprimento do contrato se tornava uma questão de honra. Letra D. Os romanos empregavam o termo convenção e lhe davam um significado amplo de contrato. Letra E. Adotar-se-ão medidas sérias para coibir os abusos. A questão mais cabulosa é a letra E. Não é a opção mais cabulosa? Adotar-se-ão. A gente usa pouco e isso pode chamar a nossa atenção. Vamos ver o que está pedindo aqui em cima. Assinale o período em que, de acordo com a norma padrão, a colocação pronominal
Colocação pronominal, meu brother, é aquele lance, eu acho que eu lembro desse troço, é um troço tipo próclise, ênclise, mesóclise, é um lance assim, né? Vamos ver a letra A. Olha aqui uma próclise, cadê o amarelo meu? Próclise. Se caracteriza, então eu venho com o pronome antes do verbo. No código de Hammurabi regulamentou-se depois do verbo. Isso aqui vai ser o quê, hein, brother? Isso aqui vai ser uma ênclise. O cumprimento do contrato se tornava antes do verbo. Esse se aqui está antes do verbo, então é o quê? Uma próclise. Beleza, estou só marcando, não estou falando qual que está certo, qual que está errado. Letra D. Os romanos empregavam o termo convenção e lidavam. Olha só, hein? Eu posso usar esse lance aqui, o li, antes do davam? Posso? Bacana, ficou aqui. Letra E, adotar-se-ão. Esse li aqui ficou como uma próclise, né, antes do verbo. Adotar-se-ão. Olha o si aqui no meio do adotar-ão. Aí botou o si no meio, ficou a mesóclise. Rapaz, se a gente for explicar isso aqui tudo, a gente está meio que na água, mas olha só a pegadinha. Posso falar? Jamais comece uma oração com próclise. Aqui, ó, letra A, caracteriza-se o BGB pela renúncia quase total à casuística. Você jamais começa uma oração com próclise. Então, a letra A. Veja bem, como eu corrigi, como eu cheguei a essa resposta. Ao invés de analisar todas as colocações pronominais, primeiro eu marquei, não foi isso? Agora está marcada a letra A como a letra, né, que foi procurada, a letra incorreta, eu vou desmarcar. Pronto, deixei assim. Meu primeiro passo foi marcar os pronomes e suas colocações. Esse aqui antes do verbo, esse aqui depois do verbo, esse aqui antes do verbo, esse aqui antes de um verbo, esse aqui no meio de um verbo. Depois, antes de colocar norma para justificativa desse si, desse outro si, desse lhe e desse si, eu dei uma corrida de olho e observei que a letra A começa com o si. E, como a questão pediu colocação pronominal, existe uma regra na colocação pronominal que fala que você jamais começa uma oração com próclise. Então, eu já marquei a letra A. É uma pegadinha, é um concurso mais difícil e exige do candidato, além de domínio da matéria, um olho meio clínico para sacanagens que podem rolar. O camarada aqui ele poderia se atolar aqui na letra E para saber se isso aqui é utilizado somente no futuro do pretérito ou no futuro do presente. Ele, de repente, ele poderia ficar em dúvida, poxa, será que usa no futuro do presente? E a resposta estava na letra A, no caso do uso indevido da próclise, e não da fiura da mesóclise. Entendeu o esquema? Então já estava na cara, que era a letra A, o uso indevido de próclise. Ficou a letra A. Matéria. Uso do porquê. Não sabe? Procura aí no meu canal que tem uma videoaula sobre isso. Ano 2011 e aí vai. Questão. Aponte o segmento sublinhado que traz grafia errada. Ou seja, eu escrevi o porquê de maneira errada. Letra A. Ninguém procurou saber por que optaram por fazer da cidade natal apenas um retrato na parede. Olha só. Ninguém procurou saber. Vou pegar esse pedaço aqui e vou dar um negrito nele. Beleza. Observe que eu venho com essa oração inicial falando ninguém procurou saber. Depois eu venho com uma colocação em que há uma dúvida nessa colocação. Perceba isso. Ninguém procurou saber. Olha a pergunta indireta aqui dentro. Ninguém procurou saber por que optaram por fazer da cidade natal apenas um retrato da parede. Eu não tenho a resposta disso aqui. Tá ligado? Repetindo, ninguém procurou saber. Aí depois vem uma pergunta indireta. O que é uma pergunta indireta? Ela não tem, ao final, um ponto de interrogação. Ninguém procurou saber por que optaram por fazer da cidade natal apenas um retrato na parede.
Essa pergunta fica no ar, por isso é uma pergunta indireta. Letra B. Só porque errei uma nota, você me critica? Olha só, aqui não tem uma pergunta indireta. Não tem? E essa interrogação? Vou te explicar agora. Só porque errei uma nota, eu vou separar com um lance. Depois vem outro lance. Eu não vou dar nome a nada, tá? Olha só. Percebeu? Só porque errei uma nota, então estou afirmando um lance, não há nenhuma pergunta indireta no que eu coloquei em negrito no início aqui, olha. Então fica assim, só porque errei uma nota, estou esclarecendo, e não há pergunta indireta aqui, a pergunta direta está aqui ao final. Você me critica? Você me critica? A pergunta direta está aqui ao final. Então o problema é esse porquê aqui. Deu para perceber? Porque aqui não há uma pergunta indireta, há uma afirmação. A pergunta vem nesse pedaço aqui. Deixa eu tirar esses lances que eu desenhei na tela. Tirei um, tirei outro. Pronto. A questão original era assim. Só porque errei uma nota você me critica? Agora eu vou marcar esse pedaço aqui. Vou botar negrito. E esse pedaço aqui eu vou sublinhar. Beleza, deixa assim. Aqui, lendo novamente, há uma afirmativa. Não há uma pergunta indireta. Aqui sim há uma pergunta. E é uma pergunta direta. Olha o ponto de interrogação. Letra B, o início dela é uma afirmação. Não há dúvidas. Eu não duvido de nada. Tanto é que eu falei. Você me criticou porque errei uma nota. Você me criticou? Foi por isso? Então, a interrogação deve cair em cima do você me critica e não em cima do só porque errei uma nota. Pode ser interpretado de duas maneiras esse porquê, uma justificativa ou uma afirmativa. Então agora eu vou tirar esses dois lances que eu coloquei e vou marcar a letra B como a letra exigida pela questão, né? É a letra errada. Nesse porquê aqui da letra B, deveria ficar então um porquê junto, sem acento. Ele traz uma explicação, uma justificativa e não traz uma pergunta indireta. Porquê junto, sem acento. Letra C. Esse exame médico está sendo extinto, porque ele já não atende às suas reais necessidades. Doido isso? Estou explicando a extinção desse exame médico. Estou explicando, não há uma pergunta implícita, escondida, né? Não há uma pergunta indireta, então o porquê é junto, sem acento. Você sabe me falar, por curiosidade, se eu posso usar acento indicativo de crase aqui, olha. Ele não atende. Quem não atende, atende a alguma coisa, atende às suas reais necessidades. Pode usar crase? Não. Não pode, porque eu tenho o a no singular e o suas no plural. Se estivesse esse a no plural aqui, poderia usar, porque suas é pronome possessivo e ele seria facultativo. Letra C está correta. Letra D. Por que o café estimula o sistema de vigília do cérebro? Atuando nos neurônios, os jovens podem tomar café diariamente. Frase invertida, você consegue perceber isso aqui? Uma oração invertida? Olha só. Começa assim, olha. Os jovens podem tomar café diariamente, explicando por que o café estimula o sistema de vigília do cérebro, atuando nos neurônios. Esse aqui poderia gerar uma dúvida, porque a oração está invertida. Sacou a problemática aí? Deixa eu colocar em negrito o que deve vir primeiro. Os jovens podem tomar café diariamente, que é o início da oração, porque o café estimula o sistema de vigília do cérebro, atuando nos neurônios.
No caso aqui, é uma oração invertida. Vou desmarcar o que eu marquei. Então, essa também está correta. Letra E. Não conseguiu explicar por que não compareceu na audiência. Observe que esse trecho aqui, olha, que eu vou colocar em negrito agora, ele tem uma lacuna a ser preenchida. Qual é essa lacuna? Por que não compareceu na audiência? Eu não tenho explicação para isso aqui. Definitivamente eu não tenho nessa oração. Não conseguiu explicar. Baixei a voz. Agora eu venho com a pergunta indireta e vou subir a voz. Olha só o que eu vou fazer. Não conseguiu explicar. Por que não compareceu na audiência? Não terminei com ponto de interrogação, mas essa dúvida está aqui, implícita nesse trecho. Por isso, porque é separado sem acento. A letra E também está correta. Qual é o nível desse exercício? Que eu classifico para a gente que está chegando agora, para neguinho que está olhando esse exercício agora, e não tem base da formação do porquê e uso do porquê. Nível difícil, porque ele vem com duas sacanagens. A primeira é a letra B, né, que é a letra que eu marquei como a errada, a exigida pelo exercício, porque nesse primeiro pedaço aqui eu tenho uma afirmação, então esse porquê deveria ser junto. E a segunda sacanagem está na letra D. Essa oração está invertida. Pode ser? Então ficou a letra B para a grafia errada. Sintática. Ano 2011, mesma coisa. Marque a alternativa em que o segmento sublinhado não configura o sujeito da respectiva oração. A galera vai olhar isso aqui da letra A à letra E. Dá uma pausa no vídeo aí e tenta fazer esse exercício. Depois eu vou entrar com uma dica. Já fui criticado, duramente criticado com essa dica. Mas, curiosamente, meu irmão, essa dica minha sempre funcionou, pelo menos para mim. Pelo menos nessas minhas videoaulas e nos concursos que eu já tentei. Ela sempre funcionou. Então você vai dar uma pausa aí. Depois eu vou resolver isso aí no método convencional. Depois, em 10 segundos, eu vou entrar com a dica. E aí você vai ver se minha dica funciona ou não. E se quiser deixar no comentário aí, rola. Tá? Dá a pausa e faz. Letra A. Agora o pensar será privilegiado nas escolas públicas desde o ensino fundamental. Fazendo pelo modo convencional, né? A letra A, B, C, D e E. O pensar. Como é que eu acho um sujeito? Bota esse troço aqui para mim em amarelo, por favor. Pronto. Como é que eu acho o sujeito de uma oração? Eu vou pegar o verbo e vou perguntar para ele, quem é que? Perguntando para, será privilegiado nas escolas? Quem é que será privilegiado ou que é que será privilegiado nas escolas? O pensar. Pode ser isso aqui? Claro. Qualquer coisa pode ser sujeito, desde que o núcleo do sujeito esteja substantivado. E no caso, o pensar aqui deixou de ser verbo para se tornar um substantivo, por causa desse o. Pode crer? Então, o pensar se tornou um substantivo. Acredite se quiser, por causa desse o. Esse o substantivou um verbo. Então, a resposta disso aqui está correta. Quem é que será privilegiado nas escolas? O pensar. Letra B. Seguem uns papéis para o senhor assinar. Quem é que seguem para o senhor assinar? Uns papéis. Isso aqui está na ordem invertida. A ordem direta deveria ser assim. Uns papéis seguem para o senhor assinar. Letra C. É evidente que a adoção dessas medidas depende de acordos políticos. Que é evidente? Que a adoção dessas medidas. Então, adoção dessas medidas, sujeito. Eu tenho aqui, é evidente que... Deixa eu marcar isso aqui só para saber como é que você está, né? É evidente. Deixa eu meter aqui um negrito. É evidente. Você sabe classificar isso aqui, meu brother? Se não souber, tem que correr para o período composto. É evidente a oração principal. Que é evidente? Que a adoção dessas medidas depende de acordos políticos.
Oração subordinada substantiva subjetiva. Então isso aqui também está correto. Deixa eu tirar o negrito que eu coloquei. Letra D. Cada vez que o governo passa desses limites, ele está tirando. Opa! Quem é que está tirando o espaço do cidadão? Ele. Sujeito simples. Também está correto. Letra E. Há lugares no mundo que são inalcançáveis. Quer que há lugares? Ixi, não funcionou não. Agora eu vou ficar olhando para o verbo haver e vou perguntar para ele se ele é pessoal ou impessoal. Pronto. Aí acabou o método convencional. Agora eu vou entrar com a dica, o lance que eu sempre usei, e nunca me deu problema. É assim. Já expliquei isso em umas 3 videoaulas já. Eu vou explicar aqui de novo. Deixa eu pegar esse pedaço aqui do há lugares. Eu vou copiar esse lance aqui para baixo. Pimba. Copiei aqui. Pimba. Copiei aqui 2 vezes. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sempre usei assim. Se for assim, eu classifico como objeto direto e oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Pronto. Se está assim, eu classifico como sujeito simples e depois eu vejo a transitividade do verbo, o que eu vou fazer com ela. Em outras palavras, se houver alguma coisa antes do verbo haver, caso 2 aqui de baixo, o verbo haver vai se tornar pessoal. Vai ter uma galera aí, já ouvi muitas críticas, repito, tem uma galera aí que parece que passou por uma lobotomia gramatical e eles acham que tem que interpretar muito o verbo haver para saber qual a função dele. Eu sempre usei isso aqui, nunca tive pau com nada. Inclusive o vestibular que eu fiz ano passado, que é uma questão dessa, eu fiz e, porra, foi super tranquilo. O verbo haver, quando tem algum lance antes dele, esse lance é substantivo, esse lance se torna sujeito. Se eu tenho, depois do verbo haver esse substantivo e nada antes do verbo haver, o verbo haver caracteriza um sujeito inexistente e o que há depois do verbo haver é um objeto direto. Sempre funcionou assim comigo, em todas as questões que eu trabalhei. Portanto, para vocês que estão acostumados a fazer o método convencional, seria ideal, antes de fazer qualquer coisa, né, referente à análise sintática, dar uma corrida de olho. Perguntou aqui sobre o sujeito da respectiva oração abaixo sublinhada. Eu já daria uma olhada aqui, ó, o pensar nos papéis, a adoção dessas medidas, ele, e pararia aqui lugares. Opa, lugares vem depois do verbo haver. Não tem nada antes dele, então, obviamente, se não tem nada antes do verbo haver, só pode ser essa questão. Não há sujeito aqui. Sacou a parada? É uma dica que sempre funciona, sempre funcionou, mas as pessoas têm que ter a cabeça aberta e sair um pouco da gramática, sacou? Então ficou a letra, que letra que foi isso aqui? Letra E. Terrível verbo haver e seus traumas escolares, traumas da infância gramatical. Ficou a letra E. Próximo exercício fala de crase. Assinale a alternativa correta em relação ao uso ou não da crase. Vamos ver. A OTAN prometeu manter ataques à Líbia. Então, vamos fazer o seguinte. Você sabe se tem crase antes de Líbia? Eu estava fazendo isso aqui com meu menino essa semana. Eu estava querendo saber se os nomes de lugares recebem crase ou não. Eu passei para ele aquela dica, você lembra? Do voltar de. Então, eu vou à Líbia. Deixa eu fazer aqui em cima. Vou à Líbia. Vamos fazer voltar. Se eu voltei de Líbia, não usa crase. Agora, se eu voltei da Líbia, usa crase. Eu voltei de Líbia ou da Líbia? Voltei da. Então, ataques a tem crase. Velho, aí você pode falar, pô, velho, mas você está usando voltar de no caso que não tem nada a ver? Claro que eu estou, só para descobrir se essa palavra Líbia
É uma palavra feminina. Se você não sabe essa dica aqui, meu brother, procure na matéria minha sobre crase, que você vai encontrar isso aí bem explicadinho. Você pega o nome do lugar e faz o voltar. Se aparecer voltei de, não tem crase. Se apareceu voltar da, tem crase. Tá? Então, a número 1 aqui tem crase. 2. A audiência foi transferida para as 11h30 de amanhã. Eu tenho 2 pauzinhos aqui, feio pra cacete. Primeiro esse para as, tá? O que vai rolar nesse para as? Como eu já tenho aqui uma preposição e um artigo pluralizado, eu fico no caso facultativo segundo alguns autores. Tem 2 birutas só que falam que isso aqui é obrigatório utilizar. No caso de uma preposição explícita, aqui, para, e depois eu tenho as ao lado da preposição, formando um artigo definido pluralizado. Então, por maioria de votos e de pesquisas, não devo usar. Por facultativo. Somente 2 autores mandam usar. Segundo o Pauzinho, cara, esse lance desse Hzinho aqui, ó. Você sabe qual é a maneira correta de se utilizar a hora? É escrever horas. 11, 2.30 horas de amanhã. Então, esse aqui está correto porque respeitou o facultativo. Eu não vou atrás dos 2 autores que mandam utilizar isso aqui. A gramática antiga do Segala e do Lindley Sintra. Tá? 3. Está na pauta a adoção de cotas nos empregos ligados à Olimpíada de 2016. Esse aqui não é nome de lugar, então não dá para fazer o lance que eu fiz aqui da Líbia, mas eu vou marcar aqui Olimpíada. Vamos ver que doideira que é essa. Amarelão, pronto. Eu falo o Olimpíada ou a Olimpíada? Ah, isso aqui está comprovado que é um substantivo feminino. Agora vamos ver se aqui exige uma preposição. Está na pauta a adoção de cotas nos empregos ligados. Ligados a quê? Opa, então a palavra ligado pediu a seguinte pergunta. Ligados a quê? A Olimpíada. Então eu pego o A do aqui do ligados, mais o A da Olimpíada e forma esse acento aqui, que é o chamado acento grave, indicativo de crase. Então esse aqui está correto. Beleza. Número 4. A imagem das dezenas de camelos parados em frente às pirâmides de Gizé à espera de turistas está com os dias contados. Vamos ver. Pirâmides. Deixa eu marcar aqui também para saber se essa parada aqui... Eu falo os pirâmides ou falo as pirâmides? Eu falo as pirâmides. Então é uma palavra feminina, então eu posso usar. Bacana. Agora vamos ver se justifica mesmo. Parados em frente a quê? Quem está em frente está em frente a alguma coisa. Então, em frente a quê? Então, quando eu pego esse a do a quê e vou unir esse a do a quê ao as das pirâmides, eu tenho o sinal indicativo de crase, que é chamado acento grave. Então, a 4 também está correta. Poxa, todas estão corretas. Vou marcar esse aqui porque esse aqui fica sem amarelo, né? Não usou, mas ele tem que merecer um amarelinho. Não usei aqui porque, repetindo, eu tenho aqui a preposição e o artigo definido pluralizado ao lado. É facultativo, então posso não utilizar. Eu acharia estranho se tivesse acento aqui, porque somente 2 autores, não muito utilizados na língua atual, né, eles defendem esse uso. Então esse aqui ficou certo. Então a primeira está certa, a segunda está certa, a terceira está certa e a quarta está certa. Todas estão corretas, ficou a letra A. Matéria, verbo haver, depois tem um A aqui ao lado. Eu não vou te falar nem fudendo, eu quero que você descubra. E problemas da língua culta. Brother, isso aqui é muito explorado no Tribunal de Justiça, velho. É muito explorado. Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver esse lance. Vamos ver se você vai saber. Observe as palavras com grifo e aponte a alternativa errada. Letra A. Estavam casados havia 2 anos quando emigraram para o Brasil. Letra B. Os vikings estiveram na América há mais de 500 anos.
É outubro, que bom. Já estamos a 2 meses do Natal? Letra D. Só daqui a 10 dias os clientes receberão o material. Letra E. Há 2 anos da Copa de 2014, muitas obras ainda estão por começar. Fale para mim sinceramente, você teve dúvida nessa questão? Se você teve, está na hora de você aprender um lance definitivamente. Essa droga dessa porcaria desse verbo haver, ele indica tempo decorrido. Então, meu compadre, você não tem que ficar olhando para esse lance aqui e tentando adivinhar se é A com H, ou A sem H, ou A sem acento, sem H. Você tem que ver o restante da oração, a noção de tempo que ela passa para você. Olha só aqui. Estavam casados havia 2 anos quando emigraram para o Brasil. Então, eles já emigraram para o Brasil e já tinha 2 anos que tinham casados. Sacou? Isso aqui é tempo passado. Então, havia utilizado corretamente. Letra B. Os Vikings estiveram. Estiveram? Já está no passado. Acabou. Passado. Isso aqui está correto. Letra E. É outubro, que bom. Já estamos a 2 meses do Natal. Hein? Peraí. Tempo decorrido. Tempo passado. E aqui eu falou que já estamos a 2 meses do Natal. Esse tempo aqui não passou, não. Esse tempo aqui não decorreu. Esse tempo aqui ainda vai passar. Essa letra C está errada. Porque esse A foi utilizado como tempo passado, pretérito. Ok? Pretérito e passado são sinônimos. Então esse A aqui está errado. Letra D. Só daqui a 10 dias os clientes receberão material. É tempo passado? Não. Só daqui a 10 dias. Isso aqui é futuro. Então o A aqui, meu compadinho, foi utilizado de maneira correta. Sem H, sem acento. Por quê? É uma previsão de futuro e não um pretérito indicando tempo decorrido. Esse A está certinho. Letra E. Há 2 anos da Copa de 2014, muitas obras ainda estão por começar. Muitas obras ainda estão por começar. Então, isso aqui não é tempo passado, isso aqui é futuro. Então, esse A aqui também está correto. Veneno, né, cara? Só veneno. Esse bloco de questões que eu botei. Então, é isso aí, ó. Ficou a letra C, porque já estamos a 2 meses do Natal, está falando que 2 meses é passado, e na realidade não. Já estamos há 2 meses, está julgando é para frente, e não é para trás. Então ficou a letra C. Próximo, análise sintática, sintaxe, 2011 também. Indique a proposição que contém erro gramatical. Isso aqui também é um veneno, meu brother. Você não sabe que tipo de erro gramatical que você tem. Mesma coisa de falar assim, abra a gramática e descubra o erro. Então, esse daqui, infelizmente, você precisa saber a matéria. Qual matéria? De um modo geral, você tem que ter a maldade gramatical na sua cabeça. Proposição é a proposta. É o exercício, é a oração, é a frase, é a assertiva. Você sabe o que é uma assertiva? Assertiva é uma proposta que pode ser verdadeira ou falsa. Letra A. A doença mental é hoje a principal causa de incapacitação de crianças, bem à frente de deficiências físicas como a paralisia cerebral ou a síndrome de Down. Será que pegou alguma coisa nessa letra A aqui, hein? Vou marcar só essa crase, velho, porque essa crase aqui me chamou a atenção. Letra B. Esta ação trata-se de reivindicação de bem imóvel, com fulcro no artigo 524 do Código Civil. Eita! Essa ação trata-se... Beleza, eu vou colocar esse se aqui, ó, como
a atuação ou uso de uma ênclise. Letra C. Agora vemos os saques em Londres varrer a Inglaterra de ponta a ponta, também como numa pandemia. Alguma coisa me chamou a atenção aqui? Será que esse A, hein, que não levou acento indicativo de crase, vou botar aqui. Letra D. Grande quantidade de nióbio é utilizada em superligas para a fabricação de motores a jato e subconjuntos de foguetes. Que coisa, hein, cara? Grande quantidade de nióbio é utilizada. Esse utilizado está concordando com grande quantidade. Eita, nós, hein? E eu vou pegar também motores a jato. Será que aqui tem crase, hein, cara? Tem crase aqui ou não? Jato é palavra masculina ou feminina? Palavra masculina, então esse aqui está correto. Será que o PEG, então, é a grande quantidade de nióbio utilizada ou é utilizado? Eita. Letra E. Talvez isso não aconteça com Chico, um belo disco, o qual dialoga com o amor ao estilo Buarque de Holanda, caprichando na ironia fina e na poesia sem lugar comum. O que eu posso marcar aqui, hein? Eu posso, de repente, pegar isso qual? Será que isso qual foi utilizado de maneira correta? Vou botar aqui, hein? Caprichando na ironia fina, sei lá que esse na aqui também. Eu estou achando desculpas, cara, pretextos, né? Para tentar encontrar a resposta que ele pediu, que tem erro gramatical aqui em cima. Vamos ver. O qual dialoga? O belo disco dialoga. Então esse aqui é um pronome relativo, funcionou. Não é esse, hein? Caprichando. Quem capricha, capricha em alguma coisa. Caprichou em quê? Na ironia, também funcionou. Rapaz, depois que você termina de ler todas as opções, né, da letra A à letra E, você descobre que todas elas estão corretas. E onde é que está a questão com erro gramatical? A questão com erro gramatical, meu brother, ela está envenenada na letra B. Eu vou marcar isso daqui, meter um amarelão todo nela, vou marcar a letra B outra vez, vou tirar uma cópia para mim e vou descer com ele aqui, certo? Agora eu venho com a explicação sobre o porquê. Aqui está a explicação. Esta ação trata, ou eu vou, presta bem atenção, ou eu vou usar o sujeito, ou eu vou usar o índice de indeterminação do sujeito. Que é tratada esta ação? Se eu tenho esta ação é tratada, esse verbo só poderia ser verbo transitivo direto. Você se lembra dessa matéria? Quando eu tenho esse se, que é um índice de determinação do sujeito, ou uma partícula passivadora. No caso da partícula passivadora, o verbo deverá ser verbo transitivo direto. Sendo verbo transitivo direto, eu não posso ter preposição depois dele. Senão não vai ser um verbo transitivo direto. Segunda situação, trata-se, né? Vou colocar agora só esse pedaço aqui, ó. Consegue perceber esse mais escuro? Nesse pedaço, aí sim estaria correto. Eu vou tirar esta ação e a frase vai ficar somente assim. Trata-se de reivindicação de bem imóvel. Por que estaria correto assim? Porque eu vou sumir com o sujeito e aí esse se vai ser índice de indeterminação do sujeito. Eu não sei quem é o sujeito. Deu para sacar? Agora eu vou tirar o escuro. Pimba. Agora a oração está completa, como está aqui em cima. Do jeito que ela está aqui, ela está errada. Por quê? Porque eu estou usando um se que não sabe para que lado que ele corre. Vamos ver as opções? Agora vai tentando abrir sua cabeça, cara, para uma questão de nível difícil para muito difícil, tá? Olha só o que eu vou fazer. Se eu tenho esse se, ele pode ser duas coisas. Vou abrir aqui embaixo, olha. Ele vai ser agente apassivador, correto? Ou índice de indeterminação do sujeito.
Se ele for um agente apassivador, ele precisa necessariamente estar ao lado de um verbo transitivo direto. Embaixo, se ele for um índice de determinação do sujeito, ele deverá estar necessariamente numa oração onde o sujeito é indeterminado. Então eu tenho só essas duas opções. Concorda comigo ou não? Opção 1, opção 2. Se eu concordar com a opção 1, agente apassivador, eu vou ter que trabalhar o verbo tratar como um verbo transitivo direto. E no caso, ele vai entrar em conflito por causa dessa preposição aqui, olha. Então o número 1 não bate. Segunda opção, índice de indeterminação do sujeito. Posso deixar isso assim? Pode. Mas o sujeito precisa ser indeterminado. Aí o monstrão aparece aqui, ó, esta ação. Então não tem nem como você mexer na letra B para fazer análise sintática. E é uma sacanagem de tal modo violenta que o candidato passa, lê e não consegue achar, né, o erro gramatical. Isso aqui eu tirei de um comentário de internet que foi muito bem colocado, olha. Para sanar essa construção com falha, deve-se optar entre usar o sujeito ou o índice de determinação do sujeito. Usar ambos na mesma frase é errado. Não generalize tal desvio para outros verbos, pois o problema dá-se com o verbo tratar. Então, o problema é específico do verbo tratar. De cara, eu não vou conseguir usar nem o 1, nem o 2. Além de ser um problema do verbo tratar, ou eu uso o sujeito, ou eu retiro o sujeito e uso somente o índice de determinação do sujeito. Está entendido? Questão nível difícil para muito difícil. Ficou a letra B. Análise sintática, sintaxe. Indica a classificação sintática, entre colchetes, que não corresponde ao segmento sublinhado. Letra A. A China, segunda maior economia mundial, está em busca de reservas estratégicas. Aposto. Aposto porque está falando sobre a China e é um elemento sintático que pode ser retirado sem danos à oração. Vamos ler sem ele. A China está em busca de reservas estratégicas. Funcionou, hein? Então vou pegar isso aqui e vou pegar isso daqui também e vou ler separadamente. Você tinha essa manha, não? Olha só, consegui retirar o aposto, pode ser retirado, o aposto e o vocativo. Letra B. Sua segurança era feita pela Polícia Federal, agente da passiva. Ora, se é agente da passiva pela Polícia Federal, eu preciso transformar isso aqui em sujeito. A Polícia Federal fazia sua segurança. Ah, funcionou. Então, bacana. Realmente, agente da passiva, né? Eu pego o agente, transformo em sujeito e faço aquela inversão. Letra C. No parentesco, consideram-se linhas e graus. Linhas e graus eram considerados no parentesco. Sujeito passivo, bacana, funcionou também. Letra D. O bispo argumenta que todos têm direito à vida. Objeto indireto. Será? Letra E. A linha é colateral quando os descendentes provêm de um autor comum predicativo do sujeito. Essa aqui é fácil, né? Tem um verbo de ligação, sujeito claro aqui, que vem depois do verbo de ligação. Se for qualquer tipo de qualidade, é um predicativo do sujeito. Então, eu acho que eu fiquei com a letra D com dúvida. Vamos explicar isso aqui direito? Inclusive, a palavra é direito, né? A vida. Quem é que está exigindo a presença desse complemento à vida? É um verbo? Se for verbo, é objeto indireto. O bispo argumenta que todos têm direito à vida. Esse a vida completa qual termo? Se ele completar um verbo, ele será um objeto indireto. Se ele não completar um verbo, ele não vai ser um objeto indireto. Vamos ver. Direito à vida. Será que ele completa o tem? Tem a quê? Não, não funcionou assim não. Quem tem alguma coisa. Tem o quê? Direito. Beleza.
Direito a quê? A vida. Então, meu brother, esse a vida completa a palavra direito, então não vai, direito não sendo verbo, isso aqui não vai ser objeto indireto, meu rei. Isso aqui vai ser um complemento nominal. Então essa letra D está errada. Você tinha essa manha? Você sabia essa matéria? Não? Então pode correr aí na análise sintática do período simples e procurar a diferença entre complemento nominal e objeto indireto. Ambos possuem uma sintática igual, porém, um completa um verbo. Se fosse completar o verbo tem, estaria correto. Mas o objeto indireto completa um verbo e o complemento nominal completa um substantivo abstrato. Então ficou a letra D. Morfologia, artigos, preposições. Preposições relacionadas a artigos, que está dentro da matéria morfologia da disciplina língua portuguesa. Cansei de falar já, né? Não existe português. Eu fico muito puto quando os caras falam, vamos estudar português? Não, vai estudar o caralho. Você vai estudar língua portuguesa. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas desse período. Então vamos preencher isso aqui. São projetos referentes... Babababá. Ih, rapaz, tem um monte de coisa louca aqui, hein? Vamos ver. São projetos referentes à construção. Vamos ver. Esse A aqui tem acento indicativo de crase? São referentes... Ah, então eu vou partir do referentes. Referentes a quê? À construção. Construção é feminino ou masculino? Palavra feminina. Então eu pego o a do artigo feminino mais a preposição exigida pelo referentes. Aqui, então, eu vou encontrar o a com acento indicativo de crase, o acento grave. São projetos referentes à construção e à modernização. Opa, esse referentes continua dando ordem aqui para frente, olha. Referentes a quê? À construção e à modernização. Vamos botar esse A aqui. Modernização é palavra masculina ou feminina? Feminina. Então vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com construção. Então esse aqui, meu brother, referentes a quê? Referentes à modernização. Então aqui eu vou ter o acento indicativo de crase, o acento grave. Vamos ler tudo outra vez. São projetos referentes à construção e à modernização de museus, ao incentivo. Opa, então agora já mudou. Parou com os referentes e agora a palavra que está dando ordem é incentivo. Incentivo a quem? Artistas. O artista é masculino ou feminino? É masculino. Então, incentivo a artistas. Eu tenho crase ou não tenho crase? Não tenho por dois motivos. Artistas é masculino. Segundo motivo, artistas está no plural e o a aqui está no singular. Vai aparecer um Zé dentro d'água que vai falar assim, por que você não usou o aos, meu camarada? A letra D já está eliminada, meu rei. À medida que você vai construindo a resposta do exercício, você vai eliminando o que não pode entrar. E quando eu resolvi esses dois aqui em cima, cadê o amarelo? Pimba. Na hora que eu resolvi esse e esse daqui, de cara, a letra D está fora. Deixa eu sublinhar ela aqui. Está fora. Deixa eu botar aqui. Está fora. Fica melhor. A letra C também está fora. Fiquei com a letra A, a B e a E. Então, velho, esse aqui não tem crase. Agora vamos ver aqui. Há um incentivo a artistas e incentivo à divulgação. Há um incentivo dando ordem aqui na frente. Né? Antes foi a palavra referentes. Agora é a palavra incentivo. Incentivo a quê? Ou a quem? A artistas. Não tem crase. E a divulgação? Divulgação é uma palavra feminina? Sim. Opa, então incentivo a quê? O a do a quê se une ao a do a divulgação e forma o acento indicativo de crase, o acento grave.
a divulgação do tema nas mídias e a uma série. Caramba, esse incentivo está dando ordem aqui na frente, ó, a uma série. Então, lendo outra vez, há um incentivo a artistas, a divulgação e a uma. Ixi, esse a uma tem? Eu uso crase antes de pronome indefinido? Não. Uso não, rei. A uma série? Então aqui não tem não. Então qual é a sequência correta? Primeiro A tem crase, segundo tem crase, o terceiro, que poderia gerar dúvida, não tem. Isoladamente pode ter? Pode, aos artistas contemporâneos, com dois poréns. Se você inseri-lo aqui nesse contexto, estava falando isoladamente, agora aqui dentro. Se você inseri-lo aqui no contexto, vai ficar assim, olha como é que fica feio. Há um incentivo aos artistas. Primeiro, gera uma cacofonia, um som ruim. Não é legal utilizar ao, certo? Segundo lance, quando eu fui por eliminação, né, as duas primeiras, atentamente acompanhando aqui as letras que eu tinha as respostas prontas, de cara eu tirei a letra D, porque não batia nesses dois As com crase, entendeu o esquema? Eu tirei essa e tirei essa. Então isso aqui não entrou na minha dúvida quando eu comecei a fazer. Então ficou a letra B. Vamos ver se vai bater. A com crase, A com crase, A sem crase, A com crase e A sem crase. Quando eu falo assim, é o acento indicativo de crase, chamado acento grave, letra B. Orações subordinadas adjetivas, restritivas e explicativas. Onde está isso? Sintaxe ou sintaxe. Vamos ler. Somente em um dos períodos abaixo, o que, grifado, introduz uma oração subordinada adjetiva explicativa. Assinale qual. Na oração subordinada adjetiva explicativa, eu tenho que procurar por uma oração onde há um adjetivo, uma qualidade demarcada por vírgula. Olha como é que é simples. Projeções feitas por cientistas calculam que não pode. Com base no princípio da hierarquia das leis, é que não pode. Não estou te explicando nada de sintática, eu estou em busca dela diretamente. A primeira modalidade esportiva a ter uma dimensão mundial foi o futebol de campo. E a difusão só se tornou possível depois da unificação das regras, que eram diferentes em cada país. Olha só, cara. Eu percebo na letra C um lance que eu não percebi nas outras, sem regra gramatical, pode ser? Letra D. Em virtude das paisagens bucólicas e da neve que se precipitava em algumas cidades, todos os anos a serra recebe milhares de visitantes no inverno. Também diferente. Essas são questões em relação às quais a sociedade deveria reagir com mais do que simplesmente indignação. Você percebe que a letra C é diferente? Beleza, o primeiro passo é perceber que ela é diferente. Agora é achar uma justificativa para essa diferença. A primeira modalidade esportiva a ter uma dimensão mundial foi o futebol de campo, e a difusão só se tornou possível depois da unificação das regras. Perceba que aqui eu poderia terminar a oração. Eu botei agora em negrito. Essa oração aqui já é completa. Eu não preciso de mais nada. O que vem depois é desnecessário. A primeira modalidade esportiva a ter uma dimensão mundial foi o futebol de campo, e a difusão só se tornou possível depois da unificação das regras. As quais, essas regras que... Então, aqui eu tenho um pronome relativo, ok. A oração adjetiva, ela precisa de um pronome relativo. Além disso, ela tem que estar demarcada por vírgula, ok, segundo passo cumprido. Terceiro passo, é uma qualidade para a palavra relativa ao pronome relativo que foi utilizado. Esse que está substituindo qual palavra? É relativo a qual palavra? Regras. Vamos substituir? Regras, olha o que eu estou fazendo. Regras eram diferentes em cada país.
Então, estou falando sobre as regras, uma qualidade das regras. Agora sim, usando essas 3 explicações, eu consigo marcar a letra C. Eu preciso que você leia essa questão e avalie se você tem problema ou não com ela. Essa é uma questão muito boa para avaliar se você tem problema de identificação de pronome relativo referente à oração subordinada adjetiva ou não. Se houver dificuldade aqui, procurem no canal sobre orações subordinadas adjetivas e reveja essa videoaula. Matéria, pronomes, que está dentro de morfologia, que pertence à disciplina língua portuguesa. Se prepara, porque essa questão é uma armadilha muito bem elaborada, que pega uma galera muito grande. Eu já vi essa parada nos 2 ou 3 concursos. E agora eu acho que está na hora de mostrar qual é que é a dele. Olha só a doideira. Assinale a alternativa verdadeira em relação às proposições. Aí o camarada vai ler aqui 1, 2, 3 e 4 e vai marcar aqui embaixo. Até aí, beleza. A número 1 está tranquila, você vai perceber logo o erro, olha só. Tens certeza? Quando eu falo tens, eu falo de tu. Tu tens certeza de que não é para ti fazer? Ora, quem é que vai fazer o discurso? Ti? Não. Aqui eu tenho que fazer tu. Então também está errado fazer. O correto seria colocar assim: tens certeza de que não é para tu fazeres o discurso? Essa é a colocação correta. Então essa daqui está errada. Eu tenho o problema do ti, que é oblíquo, e ele deveria ser, pronome pessoal do caso, reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles, ao lado do verbo. Aí você deu gás, esquentou, né, a cabeça, deu vontade de acertar tudo, você passa para 2. É difícil para mim fazer um diagnóstico sem o resultado dos exames clínicos. Batendo o olho nessa questão 2, você consegue identificar o erro? O erro está aqui, ao lado do fazer, mim não vai fazer. Quem vai fazer é eu. Você pensou assim? Pois é, então o concurso te pegou. Acredite se quiser, essa 2 está correta. E eu vou provar que ela está correta. Deixa eu botar ele aqui para baixo e vou mostrar assim. Primeiro eu vou separar as orações. É difícil. Parei aqui, amarelo nele. E segunda oração, amarelo nele. Perceba que essa primeira oração é a oração principal. Que é difícil? Resposta: fazer um diagnóstico sem o resultado dos exames clínicos. Perceba que para mim não é sujeito. Ah, então eu só vou utilizar pronomes pessoais do caso reto em sujeitos. Os pronomes pessoais do caso oblíquo são complementos. Se essa é a regra gramatical, isso aqui em cima está certo. É impactante isso, né, cara? A gente lê um lance desse, logo após ter lido um. Tem certeza de que não é para ti fazer o discurso? Esse aqui está errado, por quê? Quem é que vai fazer o discurso? Ti. Então, aqui, exerce a função de sujeito. Então, pronome pessoal do caso, reto. No lugar do ti deveria ter tu. Aí o verbo vai concordar com tu. Já na segunda, é difícil fazer um diagnóstico sem o resultado dos exames clínicos. Que é difícil? Olha o sujeito do que é difícil. Fazer um diagnóstico sem o resultado dos exames clínicos. O para mim não é sujeito. Ele não sendo sujeito, ele não vai poder receber pronome pessoal do caso reto. Somente pronome pessoal do caso oblíquo. Então, a segunda está correta.
Agora eu vou deixar mais claro ainda. É difícil fazer algo para alguém. O para mim não é sujeito. Ele não sendo sujeito, ele não pode comportar pronome pessoal do caso reto. Somente pronomes pessoais do caso oblíquo. Esqueci do i aqui, ó. Somente pronomes pessoais do caso oblíquo. Então, a 2 está correta. Doideira, hein? 3. São terríveis as tarefas que ele deu para nós fazermos. Olhando para o verbo, eu percebo que trata-se de um sujeito oculto desinencial ou elíptico, mas no caso ele está explicitado antes. Nós fazermos. Fazermos concordou com nós? Concordou. Então a terceira está certa. 4. Ela avisou que é para mim ficar mais um dia. Vamos ver aqui agora se esse mim funciona como sujeito ou não. Tomamos ferro aqui na 2, não é isso? Agora, para ficar esperto, a gente tem que perguntar sempre. Eu ficar mais um dia. Então isso aqui é para ser ocupado por um sujeito. Eu ficar, ela ficar, nós ficarmos. Então, mim ficar, não. No caso aqui eu não posso utilizar, porque eu tenho que usar o pronome pessoal do caso reto. Isso aqui está errada. Então, certas são as proposições 2 e 3, apenas. Letra E. Agora eu vou lhe perguntar, meu irmão, qual a possibilidade de você ter acertado esse lance? Você sabia dessa sacanagem? Você sabia esse raciocínio? O Tribunal de Justiça adora botar esse tipo de raciocínio. Um lance pesado, uma gramática pesada, e você precisa se atentar para o uso pronominal ao lado de verbos, porque senão esse uso pronominal ele vai deixar de ser sujeito para ser complemento e vai deixar de ser complemento para ser sujeito. Pode ser assim? Então ficou a letra E. Se tiver problema nessa questão, volta o vídeo e assista novamente. Questão sobre concordância verbal. Eu não botei aqui em cima não, mas é concordância verbal. Assinale a alternativa correta no tocante à concordância verbal das proposições. Eu vou pegar, então, essa concordância verbal e vou pensar assim. Eu tenho uma porrada de verbo aqui para baixo. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 propostas. E nessas propostas eu tenho verbos. E esses verbos devem concordar com os núcleos próximos. Vamos ver. Número 1. Eu sempre me pergunto, como convivem no Japão o tradicional e o moderno? Observe. Como convivem no Japão o tradicional e o moderno. Essa oração está invertida. Olha só, eu vou selecionar um lance aqui e vou sublinhar. Deveria ser assim, como o tradicional e o moderno convivem no Japão. Está correto. E não é como convive no Japão, é como convivem, porque essa oração está invertida. Você percebe isso? Beleza, essa aqui está certa. Vou botar um C aqui. 2. Permita Vossa Excelência e demais desembargadores que eu exponha meu ponto de vista. Singular aqui? Sim. Por quê? Agora eu vou te levar para outra plataforma. Olha essa plataforma aqui. Eu pego no só português e é um caso particular. Leia aqui comigo. Quando o sujeito composto é formado por núcleos sinônimos ou quase sinônimos, o verbo pode ficar no plural ou no singular. Voltando lá então. Eu tenho aqui sinônimos ou quase sinônimos. Vossa Excelência e demais embargadores. Eu posso ficar no singular. 3. Então essa aqui está correta também. Vou botar um C aqui. 3. Em tese, haveria soluções para evitar o colapso. Olha o verbo haver aí. Os soluções vêm depois. Você se lembra de uma questão que eu falei para cima sobre o verbo haver? Eu vou usar aquela dica que eu usei. Pode ser? Os soluções vêm depois do haveria? Sim. Então o haveria tem que ficar no singular. E ele é impessoal. Soluções se torna objeto direto e haveria se torna um verbo transitivo direto.
Direto assim, beleza? Funcionou? Funcionou. Então, esse aqui está certo. 4. Segue em anexo as recomendações do chefe. Vamos ver se eu pego um bocado de gente aqui. Tá certo em anexo? Deveria ser em anexas ou em anexos? Não. Esse em anexo aqui é invariável. E mais, a questão pede uma concordância verbal. Então você tem que olhar para verbo, que é o segue. Esse segue está correto? Vamos ver. Em anexo significa num espaço que foi colocado, anexado a alguma outra coisa. Segue as recomendações do chefe. Então a oração é essa. Esse em anexo aqui sai fora. Sublinhei. Segue as recomendações do chefe. Isso aqui está invertido. As recomendações do chefe seguem em anexo. Então, esse segue aqui está errado. Ele deveria concordar com as recomendações do chefe. Ele deveria estar pluralizado. Então, esse aqui está errado. 5. Bastou alguns minutos. Bastou estar ao lado de alguns minutos. Minutos de sono, na realidade. Alguns minutos, eu acho que está invertido. Deveria ser assim. Bastaram alguns minutos. Inverte. Alguns minutos de sono bastaram para as atletas se sentirem restabelecidas. Alguns minutos de sono bastaram para as atletas se sentirem restabelecidas. Também uma oração invertida. Essa aqui também está errada. Vou botar aqui errado. Corretas. A 1, a 2 e a 3 somente. Ok? Ficou a letra C. Agora uma dica de coração. Você segue o Nirvana, você acompanha minhas aulas, você está por aí sempre, mas dá uma chegadinha nesse lance aqui, cara, só português. É um site muito bacana, eu pesquiso muito aqui, eu busco muita coisa bacana aqui. É uma gramática online, fácil de entender, muito autoexplicativa, saca? Então dá uma olhadinha aqui, ó. Tem dúvida, chega aqui, pesquisa, tem uma porrada de tópicos, olha que bacana aqui, ó. Você chega aqui e pesquisa. Material adicional, filho, é bom demais. Ficou a letra C. Agora, meu rei, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar a parte 2, porque os vídeos estão ficando muito gigantes, muito pesados, sabe? Para quem assiste e para quem faz. Então a parte 2 vem aí, ela está pronta aqui para baixo, aqui já, olha só. Mais uma porrada de coisinhas. E eu vou disponibilizar isso aqui no nosso site. Anota aí, olha. www.nirvanaatomico.com.br com visual novo, porque se eu clicar aqui agora, ele estará fora do ar. Quer ver? Vamos ver qual a resposta que o site vai me dar. Já deve ter nego me reclamando já lá no canal. Tá fora do ar? Aí ele aqui, ó, em manutenção. Deu para ver aí? Em manutenção. Tá fora do ar mesmo, porque a gente está, né, fazendo umas adequações. Depois eu vou te apresentar o camarada que está me dando uma força nisso aí, tá? Então se liga no canal, inscreva-se. Até o final dessa semana isso aqui estará funcionando com tudo que eu falei aqui, ó, para você praticar. Vou botar mais exercício, porque eu acho que isso aqui deve ser praticado assim no talo mesmo, tá? E fica por aí, compartilha a videoaula, deixa suas críticas, deixa aí sua opinião, seus pedidos para as aulas e se liga. A segunda parte chega essa semana e a gente fecha o Tribunal de Justiça ainda nessa semana. Pode ser? Então, gente boa, um beijo no seu coração, fique bem, muita luz no seu caminho, bons estudos e até o próximo vídeo. Valeu!